Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando. E para a gente dar uma diversificada um pouquinho nesse momento das aulas, né? Não só ficar lendo textos, eu sei que a atividade do perfil topográfico ela é difícil, ela dá um pouquinho de trabalho. Depois, se eu achar um jeito de fazer, eu até gravo mostrando como fazer esse perfil topográfico. Caso tenha dificuldades, caso ainda persistam as dificuldades. Mas enfim, então, para te dar uma variada. Então, no caso, a gente vai começar um assunto novo. Então, eu preferi fazer uma videoaula, explicar aqui para vocês. A videoaula está aqui disponível aqui no blog, né? Então, essa apresentação de slides que vocês estão vendo aqui junto com a minha imagem, ela estará disponível para download. O link tá aqui no texto do blog, vai estar também na descrição do vídeo no YouTube, tudo mais. E assim, a intenção é ter de no máximo de 15 a 20 minutos, né? Não passar disso. Então, assim, então a gente vai falar sobre geografia física, a introdução desse conceito, né? Começar a entender algumas características e algumas formas de abordar esse assunto, que depois vão servir como base para quando a gente for aprofundar neles, né? Então vamos lá. Então, geografia física, como vocês estão vendo aqui, é uma vertente voltada para a análise dos elementos naturais do espaço terrestre. Aborda as características da Terra, sua dinâmica, elementos naturais. E aí você tem alguns elementos como clima, relevo, geologia, vegetação, enfim, tem várias coisas. E assim, vai focar nos aspectos naturais. Claro, a ação humana vai interferir, vai ter discussão, como também as ações humanas têm muita influência dos aspectos naturais, certo? Então, essa aqui é a característica. Então, assim, mas para a gente entender isso, geralmente é mais fácil você dividir elas em esferas, né? Esferas inorgânicas, assim, que seriam sistemas naturais, como quem estudou no sexto ano já deve ter visto, são os sistemas naturais que representam, então. Aí você tem três aqui, que parece esse desenho estranho aqui, que parece os arcos olímpicos faltando alguns arcos, né? Então só tem três aqui, que são esses círculos que ficam se sobrepondo. Aí você tem a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Então essas três esferas aqui são as esferas do circuito natural, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, graças a elas que você tem a vida no planeta Terra, porque cada uma delas atua de uma maneira. E elas vão formando características diferentes do planeta. Afinal de contas, você não tem os mesmos seres vivos vivendo da mesma maneira em todos os lugares. Claro, a humanidade acabou sobressaindo disso, mas mesmo aí você tem elementos culturais. Então, por exemplo, em áreas mais quentes, que tem maior insolação, você tem, em geral, você tem uma população mais negra, você também tem outros atributos, né? Então, e agora em outras regiões, você acaba tendo população diferente, então mesmo os fatores, quem vive nas áreas, os animais é mais fácil de ver isso, animais e plantas, né? Então, por exemplo, você encontra o urso polar no Polo Norte e o pinguim no Polo Sul. Você não vai encontrar eles em áreas quentes, eles são adaptados a ambientes frios. Você tem várias coisas que vão contribuir. E assim, isso aqui é uma coisa que nós vamos ver muito no planeta Terra. Ver quando for falar do planeta Terra, que é o seguinte: ele não é estático. Ou seja, as coisas estão em mudança, em evolução. Você tem a participação da humanidade e também você tem a participação da natureza mesmo fazendo isso. Se você for pegar, depois a gente vai falar de tempo geológico e tudo mais, o que você vai encontrar? Você vai encontrar diferentes ambientes na Terra. E vários fatores vão explicar isso, cada um à sua maneira aqui, cada uma dessas esferas. Agora a gente vai falar sobre essas esferas e o que ocorre, né, então no caso, na ação delas. Então vamos lá. Primeiro a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve qualquer planeta. Todo planeta tem a sua atmosfera. Às vezes ela é propícia para a vida, às vezes não. Como no caso da Terra, a nossa atmosfera nos permite que a gente viva. Então, e os gases ficam aqui em volta dela por causa da atração gravitacional e também do campo magnético da Terra. Então, e é nela que ocorre o quê? O clima. Então, a atmosfera. Então, você tem várias camadas aqui, é até meio longo assim, quando a gente for falar da atmosfera em si, a gente vai tratar isso aqui de novo, né? Não vou nem. Então, assim, mas as principais camadas são a troposfera, que é onde a gente vive, a estratosfera
que é a camada superior, a mesosfera e a termosfera. Então, ou seja, são as principais camadas. Depois você tem algumas variações entre elas, entre altitudes e tudo mais. Mas assim, a vida e os fenômenos meteorológicos é tudo na troposfera, que é o que acaba nos interessando mais, pelo menos aqui, neste momento. Aí você tem aqui uma representação. Tá, a imagem está em espanhol, tá? Então não vamos estranhar. Está escrito capas da atmosfera, né? Então assim, e aí você tem aqui exemplos de coisas que acontecem em cada uma dessas camadas. Então, por exemplo, na troposfera você tem os aviões, as nuvens, também a poluição, os balões meteorológicos. Então, assim, aí depois na estratosfera você tem a camada de ozônio, os aviões supersônicos, aqueles que viajam muito rápido, que têm condições de se manter nesses lugares. Também as próprias estrelas cadentes. Aí você consegue alguns balões meteorológicos alcançar essa altitude. Também outras coisas, e depois vai diminuindo, vai indo até chegar na exosfera, que já é o espaço, no fim das contas. Tem-se algumas medidas para determinar aonde começa o espaço, né? Mas, que é 100 km, mas mesmo assim, você tem, dentro do que seria a termosfera, você tem os satélites, também a Estação Espacial Internacional, né? Então, é bastante coisa. E assim, alguns fenômenos que estão associados à atmosfera, você tem aqui tornado, furacão, a seca, as ondas de calor, as ondas de frio, nevascas, geadas. Tem bastante coisa, as próprias chuvas também estão ligados a esse fenômeno, também outras coisas, né? Então, o aquecimento global, né? Essa questão que é meio delicada, quando a gente for falar da atmosfera. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? A questão do meio ambiente também, né? Então, tem muito a ver com isso. E a gente vai discutir sobre isso mais pra frente. Não ficar explicando o que é meio ambiente, porque vocês já estão de saco cheio, mas enfim. Aí temos a hidrosfera. A hidrosfera é basicamente a água no planeta Terra. E aí você tem lá no caso o seguinte: você tem a água distribuída nos oceanos, nos rios, nos lagos, também nas geleiras, no ar e também nos seres vivos, né, gente? Todos nós temos água também, a gente bebe água e tudo mais. E aí você tem, além da água subterrânea também, então dos aquíferos, dos lençóis freáticos. Então, a própria chuva e tem um ciclo todo complicado em que acontece. A distribuição dessa água, obviamente, é totalmente desigual. De toda a água no planeta, 97% estão nos oceanos, praticamente. Sim, então é água salgada, que não dá para beber, toda essa questão. Aí você tem, do resto, você tem 2% estando em calotas de gelo e nas geleiras como um todo. Então, calotas de gelo polares e no alto das montanhas, congelada, que tem um fator importante nas suas, onde elas estão, né? Então, você tem esse probleminha aí. Então, também não é água tão acessível assim. Na atmosfera, 0,001%, que já é bastante coisa. A umidade do ar tem a ver com isso também. A gente vai ter, aí tem influência da temperatura e tudo mais, para explicar. No subsolo, 0,62%. E 0,029% são águas superficiais, rios, lagos e também nos próprios seres vivos, né, como na matéria orgânica como um todo. Então, ou seja, a água que está na nossa mão aqui, que já parece um monte, é quase nada no planeta Terra. E por mais estranho que seja o que eu vou dizer agora, a água não é um bem que se esgota. Ela tecnicamente é inesgotável. Só que o que acontece? Vamos pensar o seguinte: quanto dessa água aqui que a gente realmente tem condições a humanidade de explorar? É esse 0,029 aqui, das águas superficiais. Só que a gente vai lá, polui, então você torna essa água impossível para uso, para consumo, não se torna água potável. É água contaminada, porque vai fazer mal se você tomar. Então, e além disso, com os fenômenos, com as mudanças climáticas, você tem essa distribuição, os regimes de chuva estão se alterando, as dinâmicas de chuva estão mudando. E com isso a água da atmosfera vai se distribuir em outros lugares, vai ter outra ordenação. E com essa ordenação, a coisa muda, né?
Aqui vocês veem, então, explicando um pouquinho melhor essa distribuição. Então dá a água salgada aqui em cima, os 97,5%, né? E o pedacinho aqui que é os 2,5%, que representa tudo isso daqui. A maior parte dessa água ou está congelada ou está no subsolo. Então não necessariamente são águas, mas mesmo com o uso de agrotóxicos, algumas coisas, estamos conseguindo contaminar as águas do subsolo. Então isso vai complicar um pouquinho as coisas, né? Então acaba tendo que ter mais trabalho. E coisas que estão ligadas à hidrosfera. As inundações, as enchentes, como um todo, tem uma diferençazinha de conceito entre enchente e inundação, né? Mas não vem aqui ao caso. A ressaca marítima, né? Que é quando o mar avança sobre a areia e tudo mais, acaba com uma certa agressividade, acaba destruindo algumas coisas. O movimento das marés, os tsunamis, que tem a ver também com a litosfera, mas que são ondas gigantes. Elas podem ser causadas ou por terremotos ou por outras coisas. Isso aí vai ficar para outro momento. E a litosfera é a camada da Terra que compõe a sua superfície sólida, que é a mais fina das camadas do planeta, sendo considerada uma espécie de casca, né? Então, assim, porque ela na verdade representa só, a gente pensa no interior da Terra, mas é só a parte da crosta, assim, ainda assim uma parte da crosta, né? Então, e a profundidade varia entre 5 e 100 quilômetros e vai depender de muita coisa. Só que assim, isso não quer dizer que sendo ela pequena, que ela é insignificante ou que ela se formou rapidinho. Então, assim, levou muito tempo, levou bilhões de anos para se formar e ela continua se formando. Tanto é que você tem a ação dos vulcões, você tem a formação das montanhas, os próprios terremotos expressam esse tipo de formação. Só que daí, obviamente, essa transformação ela ocorre de duas maneiras. Que é o seguinte, que são as transformações dos elementos externos ou exógenos, que são aqueles que vão gastar os agentes externos. Que aí você tem a ação do vento, da água, do sol também, do calor, né? Frio e calor. Imagina um negócio fazendo frio e calor o tempo todo. Nem tudo aguenta. Os materiais mais resistentes acabam sofrendo impacto. A chuva também. E aí você vai ter o desgaste da superfície, vai ter sedimentação, erosão, intemperismo, que são os desgastes que você tem na superfície, né? Então, e como que eles vão se acumulando, a formação das montanhas, o desgaste das rochas, por aí vai. Então, e do outro lado você tem as transformações que vão construir esse relevo, que são os agentes internos, também chamados de endógenos. Que no caso você tem a atividade tectônica, né, o movimento das placas tectônicas, os terremotos, é um produto disso, né, e também as atividades vulcânicas como um todo. Então, e assim, e ela acaba sendo fragmentada em pedaços, essa litosfera, então, que são as placas tectônicas. Ou seja, que não são pedaços, não é rígido. Então eles vão se movimentar e é o movimento dessas placas que causa a maioria dos terremotos e também ajudam a contribuir para a formação de montanhas. No encontro entre essas placas você tem a formação de vulcões também, que são áreas mais sensíveis, então que vão contribuir também para a formação. Porque o vulcão ele libera o quê? Ele libera o magma, a lava. Não larva, tá, gente? Lava. Aí no caso o que acontece? Essa lava nada mais é do que rocha em estado praticamente líquido. Quente pra caramba, por causa do interior da Terra, que é muito quente. E você vai ter lá esse calor vindo para cá, o material vem para cá, ele se solidifica, cristaliza e vira rocha. Também contribui para virar várias ilhas no interior, no meio dos oceanos, assim, que está longe de tudo. São ilhas vulcânicas. Nada mais é do que um topo de um vulcão. Sim. Às vezes ele já está extinto, já parou de funcionar, já não está mais funcionando, mas a maioria dos casos não é bem isso que acontece. Então aqui na figura você vê o retrato da litosfera, que é só um pedacinho mesmo. Se você for pensar no interior da Terra como um todo, que a gente vai falar mais para frente, mas por enquanto vamos focar na litosfera. E aqui você tem aqui a distribuição das placas tectônicas, né? Então você tem aqui, por exemplo, essa linha azul aqui é o limite entre placas diferentes e as setas aqui indicam o movimento que está ocorrendo. Então, em alguns lugares você tem a formação de fossas oceânicas, que são locais bem profundos, né? Tudo mais, que são as linhas vermelhas. E você tem aqui o seguinte, quando nas setas amarelas que estão se afastando, o
que você tem aqui? Você tem o afastamento entre elas. É um movimento que a gente vai falar depois, mas assim, quer dizer que são regiões onde está aumentando, ou seja, está aumentando o tamanho das placas aqui. Elas estão como se estivessem se separando. E isso tem vários fatores, isso aqui vai ficar para uma outra aula. Que também já até tem slide, acho que vai ser até gravada também. Aí no caso, temos aqui na América do Sul e essa placa de Nazca, aqui na placa sul-americana, a placa de Nazca, você tem aqui o encontro entre essas placas. Então você quer dizer que está uma indo em direção à outra. Então tá vendo, uma delas está se desgastando, está se perdendo, que é a placa de Nazca, que está crescendo do outro lado. E também tem um movimento aqui entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico, que seria um movimento lateral, que é só aqui, que forma a famosa falha de San Andreas. Na aula alguém estaria fazendo a referência ao GTA San Andreas agora, mas tudo bem. Aí no caso, então assim, a gente vai estudar mais sobre isso, vai falar mais pra frente, sobre essas placas como um todo, as características delas, não das placas, mas dos movimentos, das coisas que acontecem. Até porque tem outras divisões também. E estão associados à litosfera os terremotos, as erupções vulcânicas e, num caso mais rápido, assim, o deslizamento de terras. E essas três esferas juntas formam o que a gente conhece como a Terra hoje. Né? Então, você vai ter a formação do planeta Terra. E isso é uma mudança que... E ela vai acontecendo mudanças. Tem as mudanças mais bruscas, né? Que, por exemplo, um deslizamento de terra, um terremoto, quando um vulcão explode, uma coisa assim, é uma coisa que você está vendo acontecer. Mas muitas coisas a gente nem percebe o que está acontecendo. Então, por exemplo, a formação das montanhas. Elas crescem centímetros ao ano. As placas tectônicas, o movimento que ela faz dos continentes, também é centímetros ao ano. Às vezes é um pouquinho mais, a gente não percebe. Então isso vai além do que a gente conhece da vida humana, que é o que a gente chama de tempo geológico. Só que, por vários fatores, nem sempre foi assim. Que entra na questão do conflito entre ciência e religião, ou seja, cada um tem ideias diferentes. Aqui a gente coloca da religião, do criacionismo cristão, né, que é o que a gente está mais próximo. E assim, então o que tem a teoria de origem do universo? Do Big Bang, que foi um universo criado há 14 bilhões de anos, ou seja, muito tempo. Só que ao mesmo tempo, você tem a teoria criacionista, que defende aqui o seguinte, que a Terra é criada há 10 mil anos, apenas, em 6 dias criativos, em um descanso. E aí você tem as discussões que são diferentes. Então, ou seja, o que vai acontecer em uma, o que vai acontecer na outra. E aí alguns problemas de interpretação também. Porque, às vezes, o que seria um dia, na tradução lá do aramaico, antigo, tradicional, aquilo lá tudo, às vezes o dia é um período muito maior, que se encaixa com os mesmos 14 bilhões de anos. Outros simplesmente negam as coisas. E à medida que as informações vão se espalhando, as coisas vão se perdendo também, né? Então assim, então você tem fatos que acabam descredenciando uma ou outra teoria. E aí é questão de interpretação, né, para ver. Então, por exemplo, a questão dos dinossauros mesmo. Você não tem muito registro do que o criacionismo fala sobre isso, né? Então, e tem outras questões, tudo mais. É possível coexistir? Para quem tem a mente aberta, sim. Para quem fica só paulatinamente preso a alguma coisa, né? Então acaba sendo mais complicado. Mas assim, é pensar o que cada um tem a dizer e construir um ponto de vista, né? Então, aí no caso era isso. A nossa aula de hoje era isso. Então ficamos aqui com perto de 19 minutos, né? Então espero que tenha ajudado. A atividade estará aqui na parte de baixo aqui. Estará aqui na postagem aqui no blog também. Junto com também o PowerPoint, vai ter um link dele aqui. O link também vai estar disponível no canal no YouTube. Não deixem de tirar suas dúvidas, façam as atividades e qualquer coisa estamos à disposição, tá ok? Abraços a todos.